Fala, galera! E aí, como prometido, já estou trazendo para vocês conteúdo novo, conteúdo referente à nossa segunda bimestral. Como a gente está tratando ali na nossa Biologia 1 de genética, então o primeiro tópico que a gente vai ver já para a nossa segunda avaliação vai ser uma aula de genética, chamada de herança quantitativa. Herança quantitativa vai ser aquela que refere justamente a quantidades. Até então, quando a gente estudou primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e suas variantes, a gente tratava exclusivamente de características qualitativas, como, por exemplo, cor da ervilha, rugosidade, altura da planta, entre outros. Outras características que vimos ao longo aí desse primeiro bimestre. Agora, a gente vai tentar falar sobre quantidade. Vamos contabilizar a atuação dos genes de uma forma efetiva para a geração dos fenótipos. Tudo bem? A herança quantitativa, ela também pode ser chamada de poligênica, de herança poligênica, ou simplesmente de polimeria, tá? Nessa herança, o fenótipo ele vai ser condicionado por 2 ou mais pares de alelos, sendo que eles vão ter segregação independente. Então, voltando. Sempre, como a gente está falando de quantitativo, a gente vai estar tratando de 2 alelos, no mínimo 2, claro, um gene e 2 alelos, ou mais pares de alelos, sendo que se a gente estiver tratando de mais pares de alelos, sempre eles vão ser de segregação independente. Claro que, como o vestibular, ele sempre dificulta um pouquinho mais para a gente, dificilmente tu vai ver uma questão de herança quantitativa se tratando apenas de um par de alelos. Geralmente ele envolve herança quantitativa com a segunda lei de Mendel, que inclusive foi o último assunto que nós estudamos antes de finalizar a primeira bimestral. Sendo que, já que se trata de uma relação de segregação independente, vale ressaltar também que na herança quantitativa não há relação de dominância, ou seja, os genes não se expressam, não se sobressai, a expressão de um gene não se sobressai sobre a expressão gênica de outro, e também não há casos de epistasia. Epistasia é um conceito dentro da genética onde você tem a atuação de um gene suprimindo a expressão de um outro gene. Então, digamos que eu tenho 2 genes, tá? Claro que eles são não homólogos, tá? Eu não estou falando de azão-azinho. Azão-azinho é um caso de dominância completa. A epistasia são 2 genes que não tem nada a ver, tipo um A e um B, um azão-azão, um bezão-bezão, que quando você tem, por exemplo, o azão-azão em homozigose dominante, você acaba suprimindo a expressão do B, do alelo B. Seja ele bezão-bezão, bezinho-bezinho. É um exemplo hipotético. Então, não há epistasia. Então, ocorre de forma indiferente. Onde? Cada par de alelos, agora, já que não há essa relação dominância nem epistática, cada par de alelos, eu vou chamar ele de alelo aditivo. Cada um deles vai ser um alelo aditivo. E aí eu posso ter um que vai adicionar uma característica e outro que eu vou chamar de alelo indiferente ou simplesmente não aditivo. Eu não sei se vocês lembram quando a gente viu um dos casos especiais da primeira lei de Mendel, chamado de ausência de dominância. Nesse caso, chamado de ausência de dominância, a gente tinha ali um exemplo chamado de herança intermediária, que era até a cor das plantas, né, das rosas, das flores. Nesse exemplo, você tinha ali plantas de flores vermelhas, plantas de flores brancas. Cada um ali era condicionado, como era uma ausência de dominância, a gente tratava com letras diferentes, né? O heterozigoto, ele era a mistura perfeita dos 2 extremos. Lembram disso? Sendo que eu disse para vocês que a flor de cor rosa não é porque ela misturei vermelho com branco ali e deu rosa, não. É porque a cor vermelha, que era o pigmento vermelho, ele era condicionado pela presença do alelo, tipo o azão. E quando eu tinha só um azão e um B do lado, eu não tinha vermelho o suficiente para preencher a planta de um vermelho vivo. Então, ele ficava com aquele vermelho apagado, aquele rosado. Lembram disso, né? Acredito que lembrem disso.
vai ser algo semelhante ao que a gente vai ter na herança quantitativa, só que a gente não está falando de um par de genes. A gente está falando de segregação independente, então pares de alelos em genes diferentes, tá bom? Cada aditivo determina o aumento da intensidade da expressão do fenótipo. E aí, aqui no nosso slide, a gente tem duas imagens de exemplo. Aqui a coloração da pele, né, presença de melanina, e a coloração dos olhos, que é melanina também nos olhos. Quanto mais alelos você tem, alelos aditivos, mais melanina teu corpo está gerando. E aí, por conta disso, você aumenta a intensidade da expressão do fenótipo, não importando de qual par esse alelo aditivo. Como a gente está falando de segregação independente, digamos que eu tenho azão, bezão. Se eu tiver os 4 dominantes, né? Dominante, já que não existe dominante, mas azão, bezão, digamos que eu teria a cor com máxima melanina. Então, portanto, cor negra. Menos zero de aditivo, seria o caucasiano quase albino. Conseguem entender? Vocês vão entender melhor com um exemplo. A gente estava falando de cor da pele, então foi exatamente esse o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A gente sabe que a cor da pele, pelo menos no ensino médio, tá bom? Ela vai ser expressa por 4 alelos diferentes, tá? Onde eu tenho a condição máxima, que seria 100% de expressividade, então eu coloquei uma reguinha aqui, eu tenho 100% de expressividade, onde esses 100% de expressividade correspondem ao máximo de melanina, que seria a coloração negro, né? Negro. E aí, então, já que eu tenho 100% de expressividade, eu teria os 4 alelos sendo aditivos. Cadê o mouse? Aqui. 4 alelos sendo aditivos. Por outro lado, se eu tiver 0 de aditivos aqui, ou seja, se os 4 genes, nenhum deles está me condicionando a característica produção de melanina, eu vou ter um ser humano de coloração caucasiana ou branca. A mesma coisa. Então, seria o 0% de expressividade. Como eu estou falando de 4 alelos, a gente usualmente continua utilizando as letras A, B e etc. E usa também azão, azinho. Tá? Só que vai ter uma diferença. Aqui não tem relação de dominância e recessividade. Então, por que eu uso letra maiúscula e letra minúscula? Por convenção, as letras maiúsculas serão, então, os alelos aditivos, aqueles que me dão a característica, que fornecem, por exemplo, neste caso, a coloração, a pigmentação da pele, né? Então, mais produção de melanina. O recessivo é o recessivo, a letra minúscula aqui, já que não existe recessivo, que não existe dominância, mas a letra minúscula, ela vai me representar, então, a não adição de uma característica. Então, é o meu alelo que está numa forma que ele não acrescenta a melanina. Então, percebam, 100%, então, que geraria o fenótipo negro, né, eu teria 4 aditivos. Então, portanto, azão, bezão. Se eu for caucasiano, teria 0% de aditivos, 0 aditivos e 0% de melanina, seria o azinho, bezinho. São os dois extremos desta característica, mas percebe que entre o negro e o caucasiano, a gente tem um leque de expressões. E aí eu venho fazer uma observação. Em se tratando de cor da pele, é muito difícil a gente conseguir amarrar exemplos concretos. Tipo, esse cara aqui é negro, esse aqui sei lá, moreno claro, moreno cor de jambo, sabe que a gente fica falando essas coisas? Pois é difícil de amarrar isso, por quê? Lembra que na primeira aula de genética, quando a gente estava falando de conceitos básicos, eu disse para vocês que o fenótipo, ele era a combinação entre o genótipo, ou seja, a informação genética, mais a relação deste gene com o ambiente. Eles vão expressar o fenótipo. Em se tratando de herança quantitativa, é claro que os genes eles vão ditar uma característica, mas além disso ainda tem a influência do ambiente. Então você vai ter, como exemplo, pessoas que são brancas, que se pegarem sol, elas conseguem ficar bronzeadas, elas alteram o fenótipo e ficam bronzeadas, uma pele mais morena, né? Por outro lado, você tem pessoas brancas que pode pegar o sol que for, o cara fica vermelho, queimado, mas não altera o seu fenótipo. Então, percebam como
o fenótipo ele pode ser alterado, ainda que eu tenha informação genética. O nome disso chama-se plasticidade fenotípica, ou seja, é o leque de fenótipos que eu tenho para uma característica, a plasticidade. Neste caso, como eu estou falando de cor da pele, a minha plasticidade ela varia do caucasiano até o negro. Entenderam? Vamos lá. 75%, então, né, uma pessoa com 75% de melanina, ela seria aquela que teria 3 alelos aditivos, e não 4 como o exemplo anterior. E aí, quais são as possibilidades que eu teria? Bom, o cara pode ser azão, azão, bezão, bezinho. É um exemplo. Olha, eu tenho 3 alelos aditivos aqui em letra maiúscula. Mas esse não é o único caso. Eu também posso ter azão, azinho, bezão, bezão. Lembra que, apesar de ser segregação independente, a gente não está falando de relação de dominância. A gente está só dizendo que alelos expressam e outros não se expressam. Ou seja, eu tenho uma condição que expressa a produção de melanina, outra condição que não vai expressar. Então, não tem importância se for do B, do par de alelos B, ou do par de alelos A. Não faz diferença. A gente só está falando de adição. Entenderam? Então, portanto, esses 2 formatos de genes, tanto o azão, azão, bezão, bezinho, quanto o azão, azinho, bezão, bezão, os 2 formatos genéticos aí, eles vão me proporcionar 3 aditivos. Então, portanto, eu terei apenas um fenótipo, que é o fenótipo 75%. 2 aditivos. 2 aditivos já tem um leque maior de possibilidades genéticas. Olha, eu tenho o azinho, azinho, bezão, bezão. Também tenho azão, azão, bezinho, bezinho. Ou eu tenho aquele clássico heterozigoto, que a gente já está acostumado a ver. Azão, azinho, bezão, bezinho. Nestes 3 casos, percebam que eu sempre vou ter 2 alelos aditivos. Ainda, eu posso ter um único aditivo. Aí eu tenho 2 formatos possíveis. Olha, eu tenho o azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. São as 2 possibilidades. Qualquer uma das 2 só me dá um alelo aditivo, portanto, 25% de melanina. Uma observação. Livros mais antigos, provas mais antigas, exercícios mais antigos, podem dar nomes às colorações de tom de pele que se encontram aqui. Uma que é usualmente utilizada seria a palavra mulato. Aí seria o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro. Porém, como a origem mulato ela é uma designação dada lá pelos senhores de escravos há muito tempo atrás, usualmente, esse termo, ele, na verdade, ele já caiu em desuso. Então, a gente comenta a título de informação, mas hoje em dia a gente já não comenta mais. Né? Então, pode ser que na questão de prova ele dê nomes à coloração, se o exemplo, no caso, for cor da pele, tá bom? E aí ele vai dar um outro nome lá, mas você já vai saber que o exemplo ele terá o mesmo raciocínio que este que eu estou expressando para vocês. No final das contas, se vocês observarem, eu tenho 4 alelos, a cor da pele então me deu 4 alelos, e esses 4 alelos me representaram 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. Então eu posso já abstrair uma informação disso. Eu posso afirmar categoricamente que o número de fenótipos que eu vou ter ele sempre vai ser igual ao número de alelos, mais 1. Então, é como se fosse uma formulazinha aí pra gente. Número de fenótipos, na herança quantitativa, vai ser o número de alelos mais 1. Beleza? Então, olha o que você tem aí. Se você cruzar uma pessoa negra com um caucasiano, observa que a partir dele, você pode ter todas as opções possíveis, ou melhor, todos os filhos deles serão heterozigotos. Então, todos eles terão 50% de presença de melanina, com apenas 2 aditivos. E semelhante ao que a gente viu no experimento do Mendel, lá da primeira lei. Agora, na geração F2, se eu pegar os filhos deles, de 50%, os heterozigotos que foram gerados do primeiro cruzamento, se eu cruzar 2 heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, do cruzamento deles, olha, eu posso ter todos os outros tipos de coloração da pele. Olha que coisa interessante.
Sabe o que é interessante também? Vocês já se perguntaram se seria possível apenas um único casal de seres humanos gerar toda a variabilidade genética que a gente observa na humanidade? Será que seria possível pegar Adão e Eva, cruzar os dois e agora a gente ter esse leque de variação dentro da nossa humanidade? Sim, seria possível. Agora você sabe que é possível. Como? Cruzando dois heterozigotos. Se eu cruzar azão, azínio, bezão, bezínio com azão, azínio, bezão, bezínio, olha aí, eu vou ter como possibilidade de prole toda a variabilidade fenotípica possível de tons de pele. Precisaria eu saber genética para entender isso ou para abstrair isso? Não. Você pegar o povo lá da região do Oriente Médio, ou então pegar e ler a Bíblia, você vai ver que da onde Deus fez os homens, da humanidade? Do pó da terra. E aí você pega o pó daquela terra, olha a coloração. Não lembra uma pele morena? E aí, a partir daí, obviamente, você teria todo um leque de possibilidades. Curiosidade. Outro caso. Quando a gente estuda herança quantitativa, a gente também se pergunta muito sobre a proporção fenotípica. Quando você estudou a primeira lei de Mendel, né, e aí a gente fazia os cruzamentos entre os heterozigotos, a proporção fenotípica sempre era 3:1. Por quê? Todo mundo que tinha o alelo dominante tinha a característica do dominante. E só um, que era o duplo recessivo, que tinha uma característica diferente, no caso da coloração das ervilhas, por exemplo. Na segunda lei de Mendel, quando você cruzava os heterozigotos, você encontrava uma outra proporção. Você encontrava 9:3:3:1. Beleza. Pô, e agora, na genética quantitativa, qual vai ser a proporção que eu vou encontrar? Para eu encontrar a proporção fenotípica dentro da herança quantitativa, uma coisa que nos ajuda, uma ferramenta que nos ajuda é a pirâmide de Pascal. Pirâmide de Pascal, vocês vão aprender a montar ela quando estudarem binômio de Newton, lá na matemática, binômio de Newton, ali a parte de polinômios, do estudo dos polinômios e análise combinatória. Ali vocês vão aprender um pouquinho sobre a pirâmide de Pascal. O que eu preciso saber? Preciso entender a mecânica da pirâmide de Pascal? Para a gente aqui, não. Mas tu tem que aprender a montar ela. Como é que a gente monta uma pirâmide dessa aqui? Sempre a primeira linha dela vai começar com o número 1. E a partir da diante, eu somo o número anterior com o seu sucessor e coloco na linha de baixo. Como assim? Vamos começar. Vou começar a pirâmide de Pascal. Comecei com o número 1. Beleza. Segunda linha. Comecei com o número 1. E o próximo número? Aí eu olho para cima. 1. Não tem ninguém na frente dele. Então é 0. Eu posso considerar como 0. Então 1 mais 0 é 1. Então vai ficar 1 aqui também na segunda linha. Acabou aqui. Vamos para a terceira linha. Vamos começar. Começo sempre com o número 1. E o número seguinte? Eu olho para cima. 1 mais 1 é igual a 2. Aí eu já desci o 2 aqui. Acabou? Não. 1 mais 0 é igual a 1. Aí eu desço 1 aqui. Notem que começa com 1, termina com 1. Vamos para a linha de baixo. Vou começar também com o número 1. E o número seguinte, eu olho para cima. 1 mais 2 é igual a 3. Já coloquei o 3 aqui. 2 mais 1 é igual a 3 também. Já coloquei o 3 aqui. E agora 1 mais 0 é igual a 1. Última linha. 1 mais 3 é igual a 4. Já montei aqui. Já comecei com 1, já coloquei o segundo número. 3 mais 3 é igual a 6. 3 mais 1 é igual a 4. E 1 mais 0 igual a 1. Montei a pirâmide de Pascal. Ela acaba aqui com 1, 2, 3, 4, 5 linhas? Não, não acaba aqui com 5 linhas. Mas para a gente é o suficiente para o exemplo que nós estamos tendo. Por quê? Cada linha dessa vai representar, então, um fenótipo. Um fenótipo com a adição que ele tem de melanina. Olha, por exemplo, eu tenho 0 aditivos. 0 aditivos, logo 0% aqui de melanina. Quantos fenótipos, eu teria com 0 aditivos? Um fenótipo. 0% de melanina. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, então, eu tenho um aditivo. Está aqui, um aditivo.
Um aditivo não me representa nada. Por quê? Ele está falando de um único alelo. Lembra que elas vão representar os números de alelos aqui, ó, de 0 a 4. Então, um único alelo ele não vai representar nada para mim. Por quê? Eu já aprendi que lá na lei de Mendel, os genes sempre se aparecem, sempre se apresentam para mim em duplicidade. Uma característica que veio do meu pai e outra que veio da mãe e formaram o meu gene. Então, essa linha não representa nada para mim, eu posso riscar ela da pirâmide. Agora, eu posso olhar para a linha seguinte, com 2 alelos. Com 2 alelos, olha quantos fenótipos eu posso ter. Eu vou ter 3 fenótipos diferentes e a proporção será 1 para 2 para 1. 3 casos diferentes. Quarta linha, perdão. 3 alelos, 3 aditivos. Com 3 aditivos, eu também não posso analisar, justamente pelo mesmo caso. 3 não seriam 3 aditivos, mas seriam 3 alelos aqui, tá? Perdão. Com 3 alelos eu não posso analisar, porque sempre tem que estar em dupla. Então, eu já pulo direto para a quarta. Eu sempre vou analisar as linhas pares, tá? Então, com 4 alelos, assim, os 4 alelos em estudo aqui. Com 4 alelos, né, isso cruzando heterozigotos, tá, gente? Cruzando heterozigotos. Quando eu cruzar os heterozigotos de 4 alelos, eu vou ter a seguinte proporção. Um indivíduo com 0 aditivos, 4 indivíduos com 25% um aditivo, 6 indivíduos 50% melanina, 4 indivíduos 75% melanina e um indivíduo 100% de melanina. Essa seria a distribuição de fenótipos, tá? Que a gente estaria observando com relação às proporções de como elas se apresentam. Deu para entender? E se eu tivesse um outro caso, um exemplo diferente? Digamos que a gente tenha como herança quantitativa a cor dos olhos. A cor dos olhos ela vai ser condicionada para a gente não por 4 alelos, mas por 6 alelos. E aí, como é que a gente descobriria? Bom, a cor dos olhos, então, eu posso ter os seguintes fenótipos. Eu posso ter os olhos pretos, castanhos escuros, castanhos, caramelo, verde, azul escuro ou azul claro. São os fenótipos que eu tenho. Lembra que isso não está amarrado. Existe uma plasticidade fenotípica. Então, dependendo da interação com o ambiente, claro que a coloração do olho pode variar. Mas para mais claro, para mais escuro, e acaba fugindo desse espectro. Como a gente está em ensino médio, a gente amarra as características. Eu teria, então, essas 7 características aqui que já estão aqui. Igualzinho no exemplo passado, eu tenho, então, de 0 até os 6 aditivos, ou seja, os 6 alelos me adicionando uma característica. Quando eu cruzar os heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, e analisando, montando a pirâmide de Pascal, no exemplo anterior, a nossa pirâmide parou aqui na quinta linha, né? Com 4 alelos. Aí eu monto com 5 alelos, já sei que eu vou riscar, né? Porque é um número ímpar. Vou para 6 alelos. Quando os 6 alelos estão heterozigotos de 6 alelos se cruzam, eu vou ter a seguinte proporção fenotípica. Um indivíduo com 0 aditivos, um indivíduo, claro, com 0 aditivos, mas azul claro, 6 indivíduos azul escuro, 15 indivíduos de olhos verdes, 20 indivíduos de olhos caramelos, que é o heterozigoto, seria o meio termo, 15 indivíduos de olhos castanhos, 6 de olhos castanhos escuros e 1 de olhos pretos. Vocês entenderam? Deu para sacar aí como funciona a proporção fenotípica? Como a gente está falando de aditivos e de números de alelos, sempre vai ser diferente das proporções que a gente encontrou na primeira e na segunda lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, 3 para 1. Segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Aqui, dependendo da quantidade de alelos que eu estou analisando, a proporção fenotípica ela vai ser diferente. Com 4 alelos, no exemplo anterior, eu encontrei a proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Aqui, com 6 alelos, já encontrei 1 para 6 para 15 para 20 para 15 para 6 para 1. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 64 indivíduos diferentes, 64 possibilidades de nascimento diferentes. Tá bom? Para a gente, então, fixar, bora fazer essa questão aí. Então, eu quero que, nesse momento, você leia a questão, dá um pause no vídeo e tenta responder. Tá? Se não conseguir,
Acompanha com a gente a explicação neste momento. Vamos lá. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta ela vai variar entre os 150 e os 300 centímetros. Opa, então ele já deu para a gente a primeira informação. Em uma espécie de milho, a altura das plantas está variando de 150 centímetros de altura até 300 centímetros de altura. O que eu vou fazer? Já vou escrever aqui os dados que me foram oferecidos na questão. Então, ele disse que a planta mais baixa tem 150 centímetros de altura e a planta mais alta tem 300 centímetros de altura. Já tracei uma reguinha ali, tá bom? Entre os 150 e os 300 centímetros de altura. Vamos lá. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, ou seja, ele pegou a galera que tinha 100% de aditivos com a galera que tinha 0% de aditivo, colocou para cruzar e gerou a primeira geração, né, que é a F1. Obteve-se, então, uma F1 que, autofecundada, originou 7 fenótipos. Olha que interessante, gerou 7 fenótipos. Com base nos dados apresentados, responda. E aí vem a primeira pergunta. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? Poxa, como é que eu vou saber quantos genes estão atuando aí nesse negócio de altura, cara? Eu só aprendi a cor do olho e a cor da pele, como é que eu vou saber? Lembra daquilo que a gente comentou? O número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Ele disse para a gente aqui no final do comando que a geração F1, né, que é a heterozigota, originou a autofecundação da F1, perdão, originou 7 fenótipos. Opa, então já tem a variabilidade, já tem a plasticidade fenotípica aí, olha, 7 fenótipos, 7 diferentes características. Aí, como a gente sabe, o número de fenótipos é o número de alelos mais 1, então, se eu pegar o número de fenótipos e diminuir de 1, eu tenho o número de alelos. Então, agora eu já sei que a resposta da letra A são 6 alelos. 6 genes efetivos estão atuando nesta característica da altura. Tudo bem? Vamos para a letra B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? E qual a altura dos descendentes da geração F1? Ih, rapaz. Quando eu fiz, então, essa anotação dos dados dos 150 centímetros até os 300 centímetros, eu já inferi, é claro, que se eu estou falando da planta mais baixa tem 150 centímetros, eu já sei que ela não tem nenhum aditivo. Então, ela é o quê? Ela é totalmente recessiva. Como a gente matou ali, ainda agora na letra A, são 6 alelos. Então, eu já sei que a mais baixa é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho. Enquanto que a mais alta vai ser Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czão. Tudo bem? Aí ele pergunta quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo. Para eu fazer isso é muito simples, basta eu analisar a plasticidade fenotípica que ele está me dando na questão. Ele disse que a variedade das plantas ela acompanha de 300 centímetros até, perdão, de 150 até 300 centímetros. Ou seja, para eu saber a plasticidade disso, basta que eu diminua, não é? Basta que eu diminua, então, 300 menos os 150. Quando eu diminuir 300 menos 50, eu vou encontrar de variação 150 centímetros, ou seja, o mais baixo, do mais baixo para o mais alto, eu tenho 150 centímetros de variedade ali, de variação. Então, para saber quanto está sendo adicionado por cada alelo efetivo, né, por cada gene, basta que eu pegue, então, esses 150 e divida pelos 6 alelos. E aí eu vou obter a quantidade de 25 centímetros, ou seja, cada alelo desses está acrescentando à planta, adicionando 25 centímetros de característica. Ou seja, a minha plasticidade fenotípica vai ficar assim, olha. Eu vou ter plantas de 150 centímetros, 175, 200, 225, 250, 275 e, finalmente, os 300 centímetros necessários aqui. Beleza? Aí ele pergunta, qual é a altura dos descendentes da geração F1? A geração F1, né? A geração F1 dos descendentes da geração F1.
A geração F1 aqui, ela foi gerada como? Quando eu cruzei linhagens de homozigotos. Quando eu peguei, então, os de 150 centímetros e cruzei com os de 300 centímetros, cruzamento entre homozigoto dominante e homozigoto recessivo vai me dar todo mundo heterozigoto. Então, essa galera vai estar exatamente no meio termo. Como eu já distribuí aqui na nossa reguinha, que nós descobrimos ainda há pouco, né? Que era 25 centímetros que a adição de cada gene. Então, eu já inferi aqui que a geração F1 ela vai ter como altura 225 centímetros. Beleza? Matamos a nossa letra B. Vamos para a letra C. A geração F2 resultou em 384 plantas, ou seja, eles pegaram F1, autofecundaram, e da autofecundação, no final, eu tive 384 indivíduos. Quantas dessas possuem a altura de 250 centímetros? Ou seja, desses 384 aqui, quantos deles tiveram 250 centímetros de altura? Ele quer saber quantos desses 384 estiveram aqui. Ixi, como é que eu vou fazer isso? Para a gente fazer isso, eu tenho que descobrir a proporção dos fenótipos. Como é que eu descubro a proporção dos fenótipos na herança quantitativa? Através da pirâmide de Pascal. Quando você montar a pirâmide de Pascal, está aqui, cada uma delas, a gente está falando de 6 alelos, então ela tem que ter 7 linhas, né? 6 alelos aditivos, então vai do 0 até o 6, lembra disso. Quando você montar a pirâmide de Pascal e chegar lá na característica final, lembra que cada um destes resultados é a proporção fenotípica de um destes fenótipos aqui, que já estão expressos nessa reguinha. Então, quem tiver 150 centímetros vai ser apenas um indivíduo. Um indivíduo terá 150 centímetros. 6 indivíduos terão 175. 15 indivíduos terão 200. 20 indivíduos terão 225 e 15 indivíduos terão os 250. Eita, e agora? Quando eu somo todas essas possibilidades aqui, eu vou encontrar um total de 64 indivíduos, ou seja, a cada 64 nascimentos, 15 deles são de indivíduos com 250 centímetros. E agora ficou fácil para a gente. Para eu responder essa questão de quantas nasceram com esta altura, basta eu jogar na proporção. Se a proporção é de a cada 15, a cada 64, 15 estão nascendo, eu pego esta proporção, 15 dividido por 64, e multiplico pelo número total de indivíduos que nasceram. Você fazendo na sua casa com calma esta continha, simplificando bonitinho, você vai perceber que, ao final dela, o resultado encontrado serão 90 indivíduos. Ou seja, das 384 plantas que foram geradas em F2, 90 delas eram de característica 250 centímetros de altura. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Genética quantitativa era isso que nós tínhamos para ver. É o primeiro assunto do nosso novo livro, do livro 3 do segundo bimestre. Peço para que vocês leiam o livro, assistam novamente a aula e, principalmente, como eu sempre friso em sala de aula, anota no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar e-mail, Rafael Sovano, meu nome e sobrenome, Rafael Sovano, @hotmail.com. Podem entrar em contato direto comigo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.